Olá, amigos, a paz de Cristo. Deus continue abençoando o nosso dia no nome de Jesus. Eu resolvi trazer aqui um estudo sobre a palavra de Deus, só para você ver o quanto que os homens estão fazendo coisas assim que não bate com a palavra. Não bate. Você vê que quem manda nas igrejas são os homens mesmo. Jesus está bem longe. Acho que Jesus não está nem conseguindo entrar dentro das congregações, porque o homem que dá ordem, quem entra, quem sai, quem tem cargo, quem não tem cargo, é tudo com o homem. Eu estava fazendo um estudo aqui, isso me veio à mente, sobre bispo. Porque eu estava assistindo um vídeo e aí o cara bateu no peito: eu sou bispo. Aí eu falei: caramba, bispo deve ser muito grande, né? Deve ser poderoso demais. Porque era o que ele apresentava com a sua fala, né? E eu frequentei um local, eu não vou nem dizer nome porque você já sabe onde é. Eu frequentei um local que o pastor, ele é bem diminuído. Ele é bem pequenininho. O pastor, ele não tem autoridade para nada, pelo contrário. Quem manda nele é o bispo. O bispo que manda nele. Inclusive financeiramente, é quesito de salário. O bispo que é o brabo. O pastor, ele é um serviçal, ele é como se fosse um diácono. Ainda tem dentro dessa denominação tipos de pastores. Tem o pastor auxiliar. Gente, eu fico assim, eu fico sem palavras. Pastor auxiliar. Eu queria entender aonde eles encontraram isso na Bíblia. Aonde eles encontraram? Que Bíblia é essa que eles conseguem encontrar dentro dela essas heresias? Pastor auxiliar, pastor titular, pastor regional. Pastor auxiliar, pastor titular, pastor regional. Aí acima de todos esses pastores tem um bispo. O bispo manda mais do que todos eles. E quando você olha para a Bíblia, você fica assim: que Bíblia que eles estão lendo? O bispo não é maior do que o pastor não é maior do que o bispo. Eu vou ler o estudo, que é melhor, né? Porque o estudo tem palavra, tem Bíblia, não fica com as minhas falácias. Então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 2, Paulo escreve dizendo assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, que é ser bispo, né? Excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, o bispo ele tem que ter essas características e apto para ensinar, só isso. Não está dizendo aqui que ele é superior a ninguém. Ele só tem que estar enquadrado nessa questão. A explicação de Paulo aqui é simples. Paulo chama o cargo de excelente obra e diz: aquele que deseja episcopado, excelente obra deseja. Só isso. Excelente serviço deseja. O foco não é autoridade maior, mas responsabilidade espiritual. Isso é um bom exemplo, só isso, gente. É de simples compreensão. Sabe por que até o pastor que é auxiliar do auxiliar, e tem o pastor regional, o pastor titular, o pastor... Sabe por que esses homens aceitam isso? Porque eles não conhecem a palavra, não conhecem a Bíblia. Eles conhecem aquilo que ensinaram para eles. E sabe por que o bispo se acha maior do que o pastor? Eu vou colocar duas teses aqui para você poder tirar a sua dúvida aí, ou ficar com uma ou outra. Uma é porque ele aprendeu e viu que dá para manipular quem está embaixo, a outra ele também não conhece a palavra. Porque se ele conhecesse a palavra, ele não iria se intitular bispo maior do que os outros bispos ou os pastores, porque existem denominações que existe também bispo, além de ter o pastor auxiliar, pastor titular e o regional, que manda mais do que o auxiliar, mais do que o titular, o regional manda mais do que todos. Existe o bispo que é pequenininho e existe o bispo que é grandão, que manda mais do que o bispo pequenininho, inclusive na questão de salário. Irmãos, e o pior, os membros da igreja
dessas congregações também não conhece a palavra, porque todos eles aceitam isso. E quando chega o bispo grandão, rapaz, Jesus não tem nem condições de chegar lá, de entrar ali. Por quê? Porque chega o bispo, o grandão, o poderoso, o que manda o céu fechar, o céu fecha. O que manda o mar se abrir, o mar abre. Só que não, né? Aí vamos continuar. Eu gostei desse estudo aqui, eu estava estudando isso ontem, né? O Espírito Santo colocou na mente. Isso é quando o Espírito Santo de Deus quer abrir os olhos de alguém, aí nos usa para isso. Eu não tenho mérito nisso aqui, é só um estudo. E aí hoje eu falei, não, vou pegar os textos, vou estudar os textos e vou fazer um estudo. Já em Efésios capítulo 4, verso 11, isso é tudo Bíblia, irmãos, eu não estou falando nada de mim, nem criticando denominação nenhuma, que continue. É só a palavra, para você poder ver que a palavra fala uma coisa e eles fazem outra. Efésios capítulo 4, verso 11, mais uma carta de Paulo à cidade de Éfeso, aos Efésios, diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos e outro para profetas, falando de Jesus, foi Jesus que dividiu esses cargos, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Veja, não tem cargo maior de ninguém. Ele dividiu os cargos, mas só para fazer a obra, só isso. Então, o pastor que aparece como ministério, né, de cuidar, alimentar espiritualmente e ensinar o povo, e o bispo de um supervisor. Supervisor de quem? Do pastor? Não. Supervisor da obra também. É cada um com um cargo. É só isso. Eu já posso parar por aqui com esses 2 versos, que você já compreendeu que tem algo de errado aí. Mas eu vou continuar, eu quero me aprofundar mais nisso. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17 e 18 ao 28, diz assim, eu vou simplificar aqui. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Olhai, pois, por vós e por todos o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Entenda. Paulo está dizendo assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Sabe que como os bispos antes eram levantados para fazer a obra, eles eram anciãos, homens mais assim, com mais experiências, que tinham condições de orientar. Só isso. Eles não eram maior em cargo, nem não, é só que eles tinham mais idade, os bispos tinham mais idade, só isso. Aí diz, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, são os idosos, para apacentardes a igreja de Deus. Só para apacentar, para orientar, só isso, tá? Não é que o pastor, por estar no campo cuidando de ovelhas, ele era menos do que o bispo, não é? Porque os bispos, eles eram levantados ou erguidos, sei lá, para a obra de Deus, ou instituído, por idade, por ser mais velhos, para ter condições de orientar a igreja. Só isso, tá? Não tem aqui maioral, mas a gente vai chegar num ponto aqui mais forte, que aí é Jesus que vai falar. Então, quem foi chamado ancião, presbíteros, né? Como foram chamados depois bispos, um foi chamado como ancião para presbítero, outros bispos, e era só para pastorear, tá entendendo? Apacentar, pastorear. Então, tanto o pastor pastoreava, como também os presbíteros, os anciãos presbíteros e os bispos. Os cargos eram muito parecidos, só que os anciãos, presbíteros ou bispos, e os pastores mais jovens eram chamados para tomar conta de um rebanho até maior, com mais disposição para ir para cima mesmo, para defender, que era o caso de Davi, para defender a terra de animais, quando nós falamos aqui de ovelhas, animais. Ovelhas, seres humanos, mesma coisa, não muda nada. Só que a Bíblia não coloca ninguém maior do que ninguém. Paulo ele fala aos Efésios, né, que quem dividiu esses cargos foi o próprio Senhor. Aqui, ó, Efésios 4, verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Ele não falou, bispo, você vai mandar no pastor. Pastor titular, você vai mandar no pastor auxiliar. Não existe isso, irmãos. É uma distorção muito grande.
Não, irmão, nós fazemos isso na congregação só para... Não existe. Você não tem que fazer nada que a Bíblia não manda você fazer. Você tem que viver de acordo com a Bíblia. Então o bispo não pode ser o grandão maior do que o pastor não pode ter os seus auxiliares com um cargo também de pastor. Isso eu ia dizer com a palavra errada, vou dizer a palavra certa. Isso tem uma palavra aí para trabalho que fala desvio de função. Desvio de função. No campo aqui trabalhista, requer processo. Processo. Porque se eu sou pastor, eu sou igual a você. Se você é bispo, segundo a Bíblia, você é igual a todo mundo. Não tem diferença nenhuma. Quem dividiu os cargos foi o Senhor, mas não para colocar ninguém acima de ninguém. Mas vamos continuar aqui. Eu quero chegar aqui numa parte mais forte, quando o próprio Senhor Jesus, ele vai trazer uma orientação maravilhosa. Presta atenção aqui, ó. Mas eu já preguei isso no café da manhã, mas eu quero reforçar, para sua mente lembrar que de repente você está num local que o que estão ensinando lá está tudo errado. A Bíblia fala uma coisa, eles fazem outra. Então, ó, Mateus 20, do 25 ao 28, presta atenção. Então Jesus, chamando-os para junto de si, Jesus falou: vem cá todo mundo, e disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. Jesus falou, ó, bem sabeis que essas pessoas aí, ó, pelos príncipes dos gentios, eles são dominados. Ou seja, eles não têm conhecimento, tem alguém que domina eles. Não será assim entre vós, presta atenção, porque lá fora tinha guerra, no mundão tinha guerra. Jesus falou, então Jesus chamando-os para si. Quer que eu pegue o verso 24 para você entender? Deixa eu abrir a Bíblia aqui rapidamente, vou pegar o verso 24, aí fica mais fácil, né? Mateus capítulo 20, se você quiser ler em casa pode ler, Mateus capítulo 20, verso 24, a gente lê aqui corretamente. Deixa eu só abrir aqui a palavra de Deus rapidinho, que a palavra de Deus é a base para tudo, senão fica aqui nas minhas falácias, né? E de falácia nós estamos cheios. Então Mateus 20, verso 24, para nós entendermos perfeitamente o que Jesus está tentando falar. Eu vou até para o verso de número 20, diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo um pedido. E lhe disse: que queres? E ela respondeu: dize que os meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que hei de beber e ser batizado com o batismo que hei de ser batizado? Dize-lhe, podemos. Eles disseram, não, nós podemos. Disse-lhe ele: na verdade bebereis o cálice que serei batizado, né? E com o batismo com que eu sou batizado. Deixa eu voltar, verso 23, né? E disse-lhe: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai tem preparado. Então veja que pessoas sem conhecimento estavam desejando cargos. Eu quero que o meu filho sente aqui, o outro sente ali. Isso aí também era o desejo desses filhos. Nós queremos sentar do lado deles. Nós queremos ser também dominantes, dominar tudo como ele domina. Aí Jesus falou bem assim: olha, esse cargo aí não compete a mim, é o meu Pai que entrega esse cargo para as pessoas, tá? Sobre a questão do meu batismo e o cálice, vocês vão até experimentar. Que você está pensando que é algo bom, né? É um banquete? Mas isso é prova pesada. Mas sentar à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim concedê-los, que isso aí é para o meu Pai que preparou algumas pessoas para tal coisa, é Ele que decide isso, presta atenção. Aí é quando ele entra no verso 24 dizendo assim: e quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Os discípulos de Cristo, quando ouviram eles querendo cargos, estarem por cima e não por baixo, os discípulos também de forma carnal e não espiritual se escandalizaram. Não pode ser assim, querem passar na nossa frente, tal.
Aí Jesus entra com o ensino maravilhoso, verso 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. O que Jesus aqui estava dizendo é: eu quero que vocês compreendam que a visão deles, dessa mulher e dos filhos, é a visão do mundo. É a visão do mundo. E existem pessoas que dominam eles, príncipe deste mundo. Quando fala gentil, príncipe deste mundo. Pessoas sem conhecimento. Eles têm essa visão de cargo, de ser maior. Eu quero ser maior do que você, tal. Aí Jesus fala assim para eles no verso 25. Então Jesus, chamando-os para si, disse... Não, verso 26. Não será assim. Olha o ensino de Cristo. É diferente do que você vê dentro das igrejas. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós vos fazer grande, seja vosso serviçal. Sabe o que Cristo está dizendo? Qualquer dentro da igreja, porque aqui Cristo já está falando com a igreja. Quando ele chama os discípulos para si, ele separa os discípulos dessas pessoas e fala: ó, vou falar algo aqui particular para vocês. Entre vocês aqui, se alguém quiser ser grandão, esse é quem vai servir vocês. Aí eu faço uma pergunta aqui com todo carinho. O seu pastor que te serve ou é você que serve o teu pastor? É o bispo que te serve ou é você que tem que servir o bispo? Inclusive eu vou ter que dizer nome aqui porque está na rede social. Aí não cabe processo, porque na rede social eu pego o vídeo e mostro. E o Bispo Macedo falou que toda a Igreja Universal deve a ele. Porque ele falou que a Igreja Universal, eles, bispos, ficam pobres e os membros da igreja ficam ricos, porque eles enriquecem os membros da Igreja Universal. E aí? E aí? Fica estranho, não fica estranho? Mas eu não entendo que você está ouvindo essa verdade, e se eu colocar esse vídeo na rede social, eu ainda vou receber várias críticas, serei chamado até de demônio, porque tudo para eles é demônio. Mas eu estou lendo só a Bíblia. Jesus chama os discípulos em particular e fala assim, ó: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós, ó, entre vocês, fazer-se grande, seja vosso serviçal. Se tiver alguém dentro da igreja que ele mesmo está se fazendo grande, que a palavra aqui é entre vós, fazer-se grande, ele mesmo se intitula grande, é ele que vai servir vocês. Mas não para não, ele continua: e qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Rapaz, aqui, se tinha gente numa linha de corrida para poder disputar corrida, eles pararam na hora e falaram assim: não vamos correr não. Já ganhou, Pedro ganhou. Não, Pedro, foi eu. Aí Pedro: não foi eu não, quem ganhou foi você, Tiago. Não, dá o prêmio para Tiago, é Tiago. Não, dá para João. Ninguém mais quis disparar para ser grandão, porque Cristo jogou um balde de água fria neles. Eu não quero vocês brigando. Se dentre vocês aqui alguém quiser se tornar maior entre todos vocês, é quem vai servir todos vocês. No reino dos céus é assim, é diferente. Aí eu volto para o início. Eu estava só estudando a Bíblia, irmãos. E como é que vocês aceitam dentro da congregação alguém grandão? Como eu disse, pastor auxiliar, pastor titular, pastor regional. O regional manda no titular e manda no auxiliar. Gente, na esfera trabalhista, isso é desvio de função. O pastor auxiliar, ele tem que ganhar como titular e como regional. Porque essa divisão é por causa do dinheiro, tá? Por causa do dinheiro. Cada um tem um salário. Aí pula para o bispo. Gente, você vê que isso é uma empresa. Porque, biblicamente, o bispo, segundo o que eu li, Efésios, carta de Paulo a Timóteo, não existe ali o Paulo falando, mas Jesus colocou o bispo maior do que os pastores. Não, é supervisão. São os mais velhos, ancião. Eles vão supervisionar, só para ver se está tudo certo, mais nada. Mas não tem salário maior, nem é maior do que ninguém, são todos iguais. É todos eles, a divisão dos cargos foi só para fazer a obra.
Não foi para colocar ninguém num cargo maior do que ninguém, não, gente. Não, gente, levanta do banco aí agora, levanta, todo mundo de pé. Por quê? Tá entrando o bispo, tá entrando o pastor titular, tá entrando o pastor. Irmãos, oh meu Deus do céu. Ô irmão, por favor, parece que o irmão está pregando, ensinando as pessoas a serem desorganizadas dentro da igreja. Tudo isso é só para organizar, sim. Eu não estou pregando essa divisão não, tá? Eu quero que você entenda que eu estou lendo Bíblia só para colocar os pingos nos is e libertar pessoas que estão enganadas. Porque eles mesmos se fizeram grandes, mas não para servir. E Cristo aqui disse que se entre alguém ali da igreja, que esses 10 já formavam a igreja, quisesse se fazer grande, era ele que tinha que servir. Não, mas os bispos servem como? Eles são servidos. E aí de quem não servir? Vou só encerrar aqui o verso de número 27. Jesus disse, né? Qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso serviçal. E o verso 28 ele diz: bem como o filho do homem. Ele está dando exemplo dele, ó. Bem como o filho do homem. Não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Aí Jesus acaba com todos eles, que Jesus vai falar assim: como eu faço. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir vocês e dar minha vida para o resgate de muitas outras vidas. Então, se tem alguém dentre vocês que quer ser o grandão, na hora de entrar na comunidade, quem tem que entrar é o Bispo Macedo. Não, irmão, já entrou muito, não tem que continuar, ele tem um cargo ainda. Quem tem que entrar é o pastor titular e não o auxiliar, porque é ele que é o grandão, se fez grandão. Meu irmão, no nome de Jesus, no nome de Jesus, vamos abrir a nossa mente, deixar de ser enganado. Você está sendo enganado, como a Bíblia diz, porque te falta conhecimento. Você não quer estudar. E quando alguém traz uma palavra como eu estou trazendo aqui, você ainda critica essa pessoa e fala que essa pessoa é herege, e o seu bispo, o seu pastor que está te enganando é que está certo. Se Jesus disse: vocês têm que ser como eu, porque é isso que ele falou. Para encerrar aqui, ele disse: bem como o filho do homem, que não veio para ser servido. Jesus está falando, o exemplo é que sou eu. Eu estou vindo para apacentar vocês, para cuidar de vocês e para servir vocês. Então, se alguém quer seguir após mim, tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e tem que fazer esse papel. Não ser autoridade sobre ninguém, mas para servir, para orientar. Bispo, supervisionar. Só que os caras se fizeram, como o Senhor Jesus falou, se fizeram grandes. Eu sou bispo regional, para poder, cada dia mais ficar rico nas costas daqueles que não leem a palavra de Deus. Depois de uma palavra dessa, você só fica enganado se você quiser. E eu vou acrescentar algo aqui da minha parte. Eu sei, você gosta de ser enganado. Deus te abençoe com as verdades no nome de Jesus.